Olá pessoal, tudo bem? Estamos iniciando mais uma etapa, né, do nosso ensino remoto. É, Estamos iniciando o PET 2, né? Como vocês participaram do PET 1 todo, né? Me mandaram as atividades. Então, o que nós estudamos no PET 1 foi como que Portugal começou a explorar a mão de obra escrava lá na África, não foi? Como ele começou a fazer os primeiros contatos, os tipos de tráfico de escravos, né? Nós vimos toda essa questão. Agora nós vamos começar como foi a colonização portuguesa no Brasil, tá? Quando a gente fala América Portuguesa, a gente quer dizer Brasil, tá certo? Então, nesse primeiro momento, Portugal começou a explorar o Brasil através da cana-de-açúcar, né? Existiram inclusive outras atividades menores, né? Mas explorar mesmo comercialmente, uma monocultura, né, intensa, com investimento, foi através da cana-de-açúcar. Tá? E é isso que nós vamos estudar nessa primeira semana. Como foi essa economia açucareira. Tá bom? Para começar, nós precisamos entender alguns conceitos. Por exemplo, latifúndio, monocultura, escravidão, engenho. Né? Nos livros de história a gente vai ver muito o tripé que sustentava a sociedade do açúcar, que é o latifúndio, monocultura e escravidão. Né? O que vem a ser latifúndio? Latifúndio é um vasto domínio rural constituído de terras não cultivadas e ou de áreas onde se pratica um tipo de cultura que não exige grandes investimentos. Então, o latifúndio era o cara ganhava muita terra, então ele tinha muita terra que nem sempre era cultivada, né? Mas ele precisa de uma grande extensão de terras. Isso é um latifúndio. Monocultura. Monocultura é um sistema de exploração do solo com especialização em um só produto. É quando você explora aquelas terras do latifúndio com uma cultura só. No caso aqui, é a cultura da cana-de-açúcar, que nós vamos estudar. Tá bom? Escravidão. Escravidão é o outro tripé que sustenta a sociedade canavieira. Então, para você ter essa monocultura, explorar essa atividade econômica, você precisa de braços fortes para sustentar esse, esse sistema econômico. Né? Só que agora surge um novo conceito, que é o engenho. O engenho foi, na época da economia açucareira na América Portuguesa, um sofisticado artefato mecânico. Então, nele ocorria o processo de transformação da cana em açúcar. Então, para nós termos toda essa dinâmica aqui, formada pelo latifúndio, monocultura e pela escravidão, você tinha que ter um engenho para transformar toda aquela cana que estava sendo produzida em açúcar. Tá? Então, a gente entendendo esses conceitos, nós vamos entender como foi essa sociedade açucareira. O açúcar foi o produto escolhido para iniciar a colonização do Brasil, tá? Em 1534, uma vez que tinha mercado garantido na Europa e possibilidade de gerar altos lucros para a metrópole. Então, por que Portugal escolheu começar a colonizar o Brasil com açúcar? Primeiro, porque o clima do Nordeste era ideal para plantar cana-de-açúcar. Como Portugal já tinha experiência de plantar açúcar em outras colônias, lá na África, na Ásia, então eles descobriram que o Nordeste brasileiro tinha um clima ideal, uma terra ideal para plantar cana. Então, começou por lá por isso, primeiro motivo. E segundo, que o açúcar era o produto mais valorizado naquele período. Então, ele tinha um mercado garantido. Portugal poderia plantar aqui que venderia com facilidade e teria altos lucros. Né? Então, começou em 1534 a explorar o território brasileiro através do açúcar.
Não que não tivesse, que ele não tivesse explorado com outras coisas. Ele teve outros produtos menores, como o pau-brasil, né? E aí, mas não era uma coisa que garantisse altos lucros para Portugal, né? Mas o açúcar foi o primeiro de grande escala. Plantation. Plantation é um termo que vocês vão ouvir muito daqui para frente em história, tá? É, é um termo que substitui a tradicional denominação do tripé, aquele tripé que eu falei, latifúndio, monocultura e escravidão. Né? O que diferencia a plantation de outras culturas agrícolas é a existência nela de um setor fabril que faz o beneficiamento do produto que está sendo cultivado. Né? Então, no nosso caso, o açúcar, as plantations, as grandes plantations, era formada por um grande território, né? Era plantado só açúcar e tinha muitos escravos para fazer esse trabalho. Né? Além disso, para ser considerado uma plantation, você tinha que beneficiar, não era só plantar cana. Você tinha que transformar a cana em açúcar. Né? Então isso é uma plantation. Plantation é aquele aglomerado de construções ali que formava aquela grande propriedade que formava a economia, aquela sociedade de açúcar. Tá certo? E, então vamos falar dessa sociedade açucareira. Né? Ela não era formada só pelo senhor do engenho, o dono do engenho e pelos escravos. Não era. Né? Nós tínhamos muito mais pessoas envolvidas nessa sociedade para formar essa plantation. Né? Por exemplo, aqui eu coloquei alguns ligados ao açúcar. Mestre de açúcar, que era aquele que no engenho dava o ponto do açúcar. Então ele era o mestre, ele sabia o ponto exato que estava aquele melado, aquele caldo de cana estava virando açúcar. Então esse era um cara valorizado e respeitado. Né? Tinha o purgador, o que era o encarregado de purgar, que é purificar o açúcar. Né? Então, quanto mais puro o açúcar, mais valorizado ele seria. Então, esse purgador ele tinha que conhecer bem para deixar o açúcar bem valorizado. Né? Tinha os agregados, chamados agregados, que eram moradores lá do engenho que prestavam algum tipo de serviço para aquele senhor, né, em troca de favores. É, e não só os agregados, nós tínhamos também algumas pessoas, por exemplo, carpinteiro, é, ferreiro, sapateiro, né? O cara que mexia com couro, então, o cara que plantava, porque eles não viviam só de cana, 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 cana. 90% era cana, mas eles tinham que plantar outras pequenas coisas, por exemplo, comida para eles, para gerar comida ali para os escravos, para os empregados, para a família do senhor. Então eles precisavam plantar. Então tinha que ter algumas pessoas para plantar ali para eles também. Né? Então eles tinham vários tipos de outros profissionais. Né? Mas o que destacava realmente era o senhor de engenho, que era o dono de tudo, e os escravos, que era a grande maioria, que tinha que fazer todo tipo de serviço braçal. Né? Eu coloquei aqui o título de um livro, Casa Grande e Senzala, que é um livro muito importante para a historiografia. Né? Então, todo mundo que quer pesquisar esse período, todo historiador, todo interessado nesse período do açúcar, é meio que obrigado a ler esse livro. Né? Que ele explica bem como era a sociedade desse período. Tá? Então, no caso aqui, eu coloquei para caracterizar duas construções que foram assim marcantes, que eram marcantes nesse conceito de plantation, né? Que é a Casa Grande, que é onde morava o senhor do engenho e sua família, que era um casarão, né? Sempre grande, bonito, luxuoso, e tinha a senzala, que era a construção onde viviam os escravos os africanos e seus descendentes. Normalmente era um lugar que ficava todo mundo, né? Era um galpão onde ficava todo mundo, que tinha grade, tinha pouca ventilação e
e era muito bem vigiado, né? E então para a gente ver o contraste dessa sociedade, né? Mas não existiam só essas duas construções na propriedade, não. Existia capela, né? Existia o engenho em si, existia onde ficavam os animais, existia onde ficavam os outros empregados. Então nós tínhamos várias construções dentro do complexo, né? Do, da fazenda, da propriedade açucareira, tá bom? Mas é que essas duas construções são marcantes, que é o contraste, uma é o oposto da outra, né? Para a gente ver o quanto era diferente essa sociedade, tá? Pessoal, então eu fiz esse resumo para a gente entender como era essa sociedade açucareira, como foi essa colonização inicial do Brasil, tá? Então eu peço que vocês usem esses canais de contato aqui para tirar alguma dúvida comigo e não deixem de ler os PETs, tá? Porque o PET te dá várias sugestões de textos, de filmes e e, e outra coisa é que os nossos formulários, que eu vou enviar ainda hoje para vocês, são todos em cima do PET. Então vocês vão ser obrigados a fazer para registrar que vocês fizeram, tá bom? Então qualquer dúvida pode contar comigo e bons estudos.